Aleluia, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, o Espírito Santo esteja conosco. Boa noite, bem-vindos à casa do Senhor. E Jones iniciou a oração com uma coisa muito importante. O primeiro momento do culto é de nós para Deus. É quando nós nos expressamos, nós nos apresentamos ao Senhor. E o momento da palavra é o momento de Deus para nós. É hora que Deus há de se manifestar e falar conosco. E é muito importante, porque se Deus não estiver aqui, de nada adianta estarmos aqui. E eu tenho certeza que se você veio para aqui, é porque você espera algo de Deus. Quero que você pegue a sua Bíblia, abra em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, sexto livro da Bíblia, logo no começo, sexto livro, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando vai ser? Sentai-vos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai eterno, vivo e verdadeiro, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Senhor, Tu nos conhece, sabe, Senhor, as dificuldades, as lutas, as dores, mas estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Fala conosco no nome de Jesus. Quem era Josué? Josué nasceu no Egito, enquanto Israel estava cativo. Era filho de Num. No seu nascimento, seu pai deu o nome de Oséias. Oséias significa Salvador. Mas quando Moisés volta das terras de Midian e ele recebe a função de libertar o povo de Israel, ele chama Josué para ser o seu serviçal. E ele troca o nome de Josué. E aqui nós entendemos o primeiro milagre neste texto. Oséias significa Salvador, e Moisés troca o nome de Josué, de Oséias para Josué, que significa Javé é o Salvador. O que é que a gente aprende logo aqui? É que não confia-se no homem, porque Moisés já entendia que Josué seria o seu sucessor, e para isso o povo não poderia olhar para Josué como o Salvador, que era o significado do nome dele, Oséias. O povo, quando olhasse para Josué, devia lembrar que Javé é o Salvador. É Deus quem faz, é Deus quem cura, é Deus quem liberta. O homem é só um instrumento para isso. Quando nós esquecemos desse detalhe, o que é que acontece conosco? Tristeza, angústias e decepções. Porque esquecemos que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem realiza, e o homem é só um instrumento. Esse teclado está saindo um som bonito, mas se ele se levantar ali, o teclado não pode tocar sozinho. Assim são aqueles que são usados por Deus. Se Deus não estiver dando, nada sai, só tristezas e decepções. Mas o Senhor é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem faz o milagre.
e Ele quer fazer restauração nas nossas vidas. Queridos, foi muito difícil aceitar esse convite do pastor Josué, ao qual eu não sei se agradeço ou se peço misericórdia, porque a responsabilidade é muito grande. E eu, quando passei a orar por isso, por estar aqui, eu disse ao Senhor que eu não queria fazer algo de mim mesmo. Preparei até outra mensagem, mas fui levado para esse texto, porque o Senhor me fez entender que era isso que a igreja aqui em Feira de Santana, cristianismo sem fronteiras, você que está aqui hoje, precisava ouvir esta mensagem. E eu conversando com minha amiga ali, a irmã Adriana, eu disse a ela: eu vou desistir, eu vou dizer ao pastor que coloque outra pessoa. Aí ela falou para mim: e quem vai pregar Josué 3:5? Aí, em vez dela me ajudar, aumentou minha responsabilidade. Então Josué tem o seu nome trocado para Oséias, tem seu nome trocado para Josué, que significa Javé é o Salvador. Moisés então representa a lei. Os 5 primeiros livros representam a lei através de Moisés, mas Josué representa o cumprimento dessa lei através da sua fé e obediência. O texto diz: enquanto Moisés estava na tenda, Josué não se afastava. Josué permanecia no propósito de ficar na presença de Deus e entender qual era o propósito de Deus para ele. Onde você está se colocando? As conversas, o que você tem ouvido, o que tem enchido o seu coração e a sua mente? Por que você continua naquele lugar? O que é que você está fazendo ali? E você vai responder: Deus tem um propósito comigo ali. Deus me levantou para estar naquele lugar. Deus me escolheu para estar ali. Eu estou naquele lugar porque eu sou um canal de bênção. Eu estou naquele lugar porque Deus também quer me restaurar. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer uma igreja fortalecida, uma igreja que tem o foco em Cristo. Onde está o seu alvo? Onde está o seu objetivo? Deus quer mudar o seu estado. Em Josué 24:15 está escrito: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Passou uma novela, minissérie, sei lá o que contava a história da Terra Prometida. E nessa novela, minissérie, apresentaram Josué com 2 mulheres. Mas o texto bíblico não revela que Josué tinha mulher. Não fala do nome dela, nem fala dos seus filhos. Mas a gente entende por esse texto que ele tinha uma família. Mas não é revelado o nome desta família, o nome dessa esposa, nem os seus filhos. Então o que você ouvir por aí como nome de mulher de Josué é história da carochinha. E Josué era o serviçal de Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 11: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer outro fala ao seu amigo.
Depois, Moisés tornava ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, Josué não se apartava da presença do Senhor. E aqui a gente aprende a primeira lição nesse texto. Josué era o quê? Um mancebo, era um jovem e era o serviçal. Muitas vezes Deus está te dando uma tarefa e você acha que é um serviço pequeno, que não tem importância, que você não vai fazer porque ninguém vai te ver. Josué era o servo de Moisés e depois passou a ser o sucessor de Moisés. Então aquilo que Deus está colocando na sua mão, não olhe como algo insignificante, não olhe como algo que ninguém quer fazer, não olhe como algo que não tem nenhuma importância, porque se você perseverar, se você continuar neste propósito, Deus vai te colocar num lugar maior, porque este é o plano de Deus para a sua vida. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 7, então mostrou Moisés a Josué e lhe disse, à vista de todo o povo, ser forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais lhe daria, e tu os farás herdar. E o Senhor, pois, aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Aí eu penso aqui, quando Moisés estava dando este conselho a Josué, ele estava lembrando dele mesmo. Quando o Senhor o chamou e Moisés começou a dizer, eu não sei falar direito, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Quantas vezes o Senhor lhe dá uma tarefa, lhe dá uma missão, e você responde assim como Moisés, eu não posso, eu não sei falar, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. E aí eu te dou a palavra de Moisés para Josué, tão somente esforça-te e ser corajoso, porque o Senhor é contigo. Josué percebe que era difícil essa tarefa. Moisés, o homem que Deus falava com ele frente a frente, Moisés, que havia feito vários milagres, tinha a aceitação do povo. Agora Josué recebe essa difícil tarefa, mas ele é encorajado pelo Senhor e diz ser corajoso. E ele não se desvia do propósito, ele não corre, ele não reclama, porque Josué e Calebe foram os únicos que entraram na terra prometida. Vocês sabem que todos os que saíram do Egito morreram durante os 40 anos por causa da murmuração. Por que Josué não murmurou? Porque ele estava constantemente na presença de Deus, na tenda. Você está murmurando? Você ouve um murmurador perto de você? Manda ele ir para a tenda, manda ele ir para a presença. Lá não cabe murmurador nem murmuração. Na presença de Deus só tem glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o meu guia, é o meu protetor, e tudo está no controle dEle.
Não acontece nada por acaso, queridos. Nada. A vida do crente é uma vida que Deus guia, orienta e permite certas situações, sim, permite. No meio da caminhada tem dores, tem tribulações, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas a gente quer viver só de alegrias. Eu tive essa semana no Hospital da Criança, juntamente com a missionária, a irmã Ana Cláudia. Irmã Ana Cláudia, fica de pé, por favor. Essa missionária, a irmã Ana Cláudia, tem feito um trabalho excelente para a glória de Deus ali no Hospital da Criança. Quando você for orar, ore pela missionária Ana Cláudia. Por causa desse trabalho, ela está passando por uma luta, uma provação que, se você for ouvir, você vai dizer assim: o que eu passo não é nada. O que eu passo não é nada. Mas ela continua firme no propósito, no projeto daquilo que Deus levantou ela para fazer. Deus abençoe a irmã Cláudia. E eu perguntei para as mães no culto que a gente fez na sexta-feira, qual era o lugar mais fácil de encontrar Deus? No lugar onde havia festa e alegria, ou lá onde elas estavam em meio a dores e tristezas? Qual foi a resposta? Onde elas estavam, onde havia dor e tristeza. Por quê? Porque é neste momento que a gente recorre para Ele. Jó dá o seu testemunho. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso é Deus dando testemunho de Jó. Mas quando Jó fala dele mesmo, ele diz: eu antes só te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois que eu passei por esta prova, eu agora te conheço de contigo andar. Então se alegra no meio da sua luta, se alegra no meio da sua prova, porque Deus está do seu lado, Ele está te fortalecendo, Ele está te dando graça. E querido, segura essa aí, Ele vai te dar vitória. E Josué vai para frente do rio Jordão. E o texto, historiadores dizem que Josué chegou na beira do rio Jordão, no tempo em que o rio estava cheio, o rio estava transbordando. Agora você imagina as pessoas que nasceram no meio do deserto. Tinha gente que nunca viu a quantidade de água que estava no rio Jordão. Como iriam atravessar este rio? Ninguém sabia nadar. Não havia nenhum tipo de embarcação. Mas Josué levou o povo à beira do rio. O que é que aprendemos aqui? A luta, a tribulação pode estar diante de você, e você olha para ela e diz: Senhor, não tem mais jeito, não tenho como transpor, não tenho como vencer. Só um milagre. E aí Josué reúne o povo e diz: santificai-vos. Querido, se você está querendo alcançar o seu milagre, se você está querendo alcançar a sua vitória, só existe um caminho: santificai-vos.
O que é santificação? Santificação é um estado de separação para Deus, é um sinônimo de santidade. A palavra grega que significa para ambos é uma separação. Então, santificar é se separar. Se santificar é decidir ter outra vida. Santificar é decidir mudar. Irmãos, se vocês não têm ideia de quantas famílias aqui da nossa igreja estão passando por grandes lutas e tribulações, casamentos praticamente destruídos, mas o que ambos esses casais têm feito? Têm buscado o quê? Buscado receber bênção, buscado receber vitória, sem entender que o processo de cura, de restauração, de renovação, precisa passar pela santificação. O Senhor nos chamou para sermos santos. O Senhor nos chamou para sermos separados. E se não fizermos, não vamos ver um milagre. Josué conclama o povo e diz: santificai-vos. Enquanto não houvesse a santificação, o milagre não poderia acontecer. Para quê? Para que a glória fosse dada a quem é devido. Quando nós nos santificamos, nós estamos dizendo que só Deus pode fazer. Quando nós nos santificamos, nós estamos dizendo que nós entregamos tudo ao Senhor. Quando nós nos santificamos, nós estamos reconhecendo que somos fracos, somos falhos, somos pecadores e somos carentes da graça, da misericórdia e do infinito amor de Deus. E o mais lindo de tudo isso, queridos, é que o Senhor quer dar esta graça, esta misericórdia e quer dar este amor para nós. Mas para isso temos que santificar-nos. Santificação é um ato posicional. Você tem que decidir. Você tem que decidir se santificar. É uma decisão pessoal e particular. O seu marido, a sua esposa, seus filhos, o pastor da igreja não interfere, não impede e nem vai lhe influenciar a você se santificar. Essa decisão é sua. Essa responsabilidade é sua. Nós esquecemos que um dia vamos estar diante de Deus e que iremos prestar conta de tudo o que fazemos. Vocês que louvam vão prestar conta dos seus louvores. Qual a motivação que vocês sobem neste púlpito? Para adorar o Senhor ou para serem vistos? O Senhor vai cobrar isso de vocês. O Senhor vai cobrar isso de nós, pastores. Por que estamos assentados nessas cadeiras? Por que aceitamos o título e não aceitamos a função? Por que não pastoreamos esta igreja? Por que não paramos para ouvir? O Senhor vai cobrar de nós esta missão. Hoje é dia de santificarmos. Hoje é dia de nós revermos os nossos conceitos. Hoje é dia de nós chorarmos
prantearmos. Hoje é dia de nos convertermos. Santidade gera santificação. É uma prática progressiva da vida do crente, enquanto aguarda o retorno de Cristo. Finalmente, uma separação perante o pecado quando chegarmos ao céu. Se você continua na igreja, diz que aceitou a Jesus, mas continua com práticas pecaminosas, quero te dizer que você ainda não conheceu a Cristo. Você conheceu um caminho, você conheceu uma verdade, mas você não conheceu Jesus. Porque aquele que conhece a Jesus sabe que ele precisa se santificar, sabe que ele precisa ser diferente, sabe que ele precisa ser separado. Não é ser fanático, não é ser idiota, não é dizendo que todo mundo vai para o inferno, não, é vivendo Cristo dia a dia. Se mentia, o apóstolo Paulo diz isso: não minta mais. Se enganava, não engane mais. Se era desonesto nos seus negócios, não seja mais. Cristo vive em você. Mude, se transforme, seja luz, seja luz. O Senhor nos chamou para a santificação, para a santidade, para a separação, para sermos diferentes. Santidade é gerada pela palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. À medida que o cristão vai avançando nesse propósito de santificação, a palavra de Deus vai confrontando, vai moldando para a santidade através da renúncia. A palavra nos confronta, a palavra nos diz: você não pode vestir mais essa roupa, você agora é diferente. A palavra diz: você não pode falar mais deste modo, você agora é diferente. Você não pode mais pedir emprestado e não pagar o seu empréstimo, você agora é diferente. A palavra vai nos confrontando, a palavra vai nos moldando, e a palavra vai nos mostrando se estamos no caminho ou se caminhamos apenas à beira dele. Muitas vezes nós estamos caminhando à beira do caminho, recebendo bênção daqui, recebendo bênção dali, sendo abençoado, abençoando outros, mas não estamos no caminho, estamos apenas à beira do caminho. Por quê? Porque não queremos renunciar a algumas coisas, não queremos abandonar algumas práticas, mas o Senhor nesta noite nos convida para sermos santos. O Senhor esta noite nos convida para sermos diferentes. Santidade gera comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2: a igreja de Deus está em Cristo, em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor,
Jesus Cristo, Senhor nosso e dele. Então a santificação gera comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Eu conversava com a irmã Esther, quando voltávamos ali do Hospital da Criança, e o pastor Josué falou uma coisa aqui bastante interessante. Nós não sabemos o nível de comunhão da outra pessoa, e algumas vezes nós ficamos condenando fulano e cicrano por um ato ou outro, sem saber que ele já foi na presença do Senhor, já se arrependeu de tudo que ele fez, e Deus já o perdoou. Mas nós continuamos condenando, nós continuamos inflamando, nós continuamos pisando na mesma ferida. Querido, isso não é ato de separado, não é ato de santificado. O santificado, o separado, entende que se o servo está em pé ou cai, isso é com o Senhor do servo. Porque eu não vou prestar conta do pastor Josué, não vou prestar conta da minha esposa, não vou prestar conta da irmã Adriana, não vou prestar conta do irmão Mateus. Eu vou prestar conta de mim mesmo. Então eu tenho que buscar a minha santificação, a minha comunhão, sem me importar se o outro está procurando, ou está buscando, ou está apenas se enganando. Esse não é o nosso objetivo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, culto é com razão, é com entendimento. Você não tem que levantar a mão porque o pregador está pedindo para levantar a mão. Você não tem que dar glória a Deus porque o pregador está pedindo para dar glória a Deus. Isso tem que ser natural, tem que ser espontâneo, tem que partir de você. Você tem que entender que você está aqui, e aqui é a presença de Deus. Deus está neste lugar, e Ele quer ser glorificado, Ele quer ser exaltado, Ele quer ser engrandecido, independente de quem esteja aqui na frente. Porque você veio aqui para cultuar a Ele, e Ele está aqui para receber a sua glória, a sua adoração, o seu louvor. E devemos fazer isso naturalmente, para que os pregadores não peçam para a igreja fazer. Eles só pedem porque a igreja não faz. Vamos aprender isso. Vamos aprender que estamos na presença do Senhor. Ninguém vem a este lugar aqui para se aparecer, para se apresentar, para ser visto pelo outro. Não, você está aqui porque você veio cultuar a Deus, que merece a honra, a glória, o louvor, a adoração. É Ele quem merece, e Ele espera que nós façamos isso, que nós sejamos gratos a Ele, não porque recebemos uma bênção, não porque recebemos uma vitória. O Senhor espera que nós sejamos gratos a Ele, porque Ele que sacrificou por nós, Ele que derramou o seu sangue na cruz, Ele que nos livrou da morte eterna. Para isso que o Senhor abriu o seu entendimento, e você entende hoje que você está num caminho que vai te conduzir ao céu. Mas para isso é necessário santificar-vos.
santificai-vos. Santificação gera milagre, e Josué provou isso no seu livro. O Jordão se abriu e o povo passou a seco. Hebreus diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Será que você entende essa responsabilidade? Se nós não nos santificarmos, nós não vamos ver a Deus. Não adianta profetizar, não adianta cantar, não adianta pregar bem, não adianta dar esmolas, não adianta contribuir para o amor sem fronteiras. Se não se santificar, não verá o Senhor. Então, hoje é o dia. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará milagres. Fica de pé em nome de Jesus. O Senhor quer restaurar esta igreja. O Senhor quer escrever uma nova história para esta igreja. Está na hora da igreja virar a página. Está na hora da igreja caminhar. Você tem visto os lugares vazios? E o que é que nós estamos fazendo para que esse lugar preencha? A igreja não é um clube social. A igreja é um lugar de pessoas que precisam e que escolheram estar na presença de Deus. Então hoje você vai sair aqui com a responsabilidade de orar por uma pessoa que não conhece a Cristo. Não traga para aqui um crente, não traga para aqui seu vizinho que já congrega em outra igreja. Não, você vai orar para trazer um descrente para ocupar este lugar vazio. Um descrente para ocupar este lugar vazio. Porque o Senhor nos chamou para sermos luz. E se sua luz brilhar, as trevas vai ver algo diferente em você. Por isso, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará milagres.